Salve, nação tricolor! Passado agora, já são 2 horas da tarde, pouco mais de 2 horas da tarde. Estou gravando esse vídeo, ainda muito aborrecido pela eliminação de ontem. Mas é compromisso do canal a gente falar sobre o pós-jogo, né? Sobre o que aconteceu. A eliminação acabou sendo justa. Venceu o time com mais estrutura, mais estrutura não, com mais investimento. Afinal, Botafogo investiu mais de 300 milhões nessa janela aí, para montar esse time que está jogando agora. E sem dúvida alguma, é o time que tem praticado o futebol mais bonito no Brasil atualmente. Mas isso não vem ao caso. A gente tem que falar do nosso clube, do São Paulo Futebol Clube. Então, eu vou começar falando de 6 tópicos que eu acho que são importantes a gente destacar hoje, passado já um dia após a eliminação. Primeiro eu quero falar de planejamento. Quem acompanha o canal sabe que eu falo todos os dias, todo vídeo, toda live eu falo a mesma coisa. Que o São Paulo tem um bom time titular, um time nota 7, 7,5, mas o elenco, no total, forçando muito a barra, é um elenco nota 5, no máximo 6. Tá? Nota 5, no máximo 6. E o que essa diretoria fez, né, para melhorar esse elenco? Nada. O Judas Paulista saiu para o Palmeiras, que era o titular, e a gente ficou com o Wellington até agora. O Wellington assinou um pré-contrato com outro clube, ou seja, nem pertence mais ao São Paulo. E essa diretoria, quando conseguiu contratar um lateral, contratou um lateral que nem joga. Tá? No caso do Jamal Lewis. Pablo Maia machucou, a diretoria não se mexeu. Quando o Alisson se machucou, que a diretoria resolveu se mexer, né, trouxe o Luiz Gustavo ali, e agora nessa última janela trouxe o Santiago Longo. Aí você olha no time que jogou ontem, São Paulo trouxe 4 reforços nessa janela. Quem que estava em campo? Ninguém. Botafogo trouxe reforços nessa janela. Estavam em campo. Alex Telles estava em campo. O outro lateral, Vitinho, estava em campo. E o São Paulo? Cadê os reforços dele? Não estava. Aí você pensa, mas o São Paulo tem austeridade financeira. Se tivesse, a dívida teria diminuído e não aumentado. Mas eu não vou falar dessa parte, porque eu não sou economista, não sou bancário. A única coisa que eu sei é o que eu leio nos jornais. E o que eu leio é que a dívida aumentou. Tá certo? Bom, então o planejamento, nota 0. Aí vamos falar do treinador. O Zubeldia comete erros? Comete. Erros até gritantes. Mas será que ele tem culpa de não receber os reforços que pede? Será que ele tem culpa dos jogadores perderem gols decisivos na hora que tem que definir? Não, não é culpa dele. Culpa da diretoria e culpa dos jogadores. Eu costumo dizer que um treinador, ele tem no máximo 40% de importância no time. Porque ele apenas define quem entra em campo. A partir daí é os jogadores. Tem que se demitir o Zubeldia? Acho que não. Acho que não. Mas no final do vídeo eu ainda falo sobre ele.
Aí vamos falar dos jogadores, pela ordem, que eu acho que são os culpados, na minha opinião. Lucas. O Lucas, ele fez, na minha opinião, desde que ele voltou, se chutar uns 2, 3 jogos que você pode falar que ele se destacou. O resto, ele fez sempre jogos medianos. E ontem foi a gota d'água. Você tem um jogador decisivo, aquele pênalti que o São Paulo ganhou, porque o pênalti ganhou. Se ele faz, o Botafogo ia tremer. O que o Lucas me faz? Me isola a bola. Então, sem desculpas para o Lucas. Para mim, o primeiro culpado. O segundo culpado, na minha opinião, é o Caleri. Aliás, antes de falar do Caleri, o Lucas, no primeiro jogo, ele já havia perdido um gol que não se pode perder. Tá? Caleri. Mesma coisa do Lucas. No primeiro jogo, perdeu um gol que não se pode perder num jogo decisivo. No jogo de ontem, além dele perder um gol inacreditável, ele simplesmente perdeu o primeiro pênalti. Então, para mim, é o terceiro culpado. Aí em seguida vem Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, faz tempo que eu tô falando que ele é lento, que ele não tem a pegada necessária para jogar no meio-campo. E o erro que ele teve ontem na saída de bola que ocasionou o gol do Botafogo prova isso. Prova isso. Tanto ele como o Rafinha já não tem mais condições, gente. Já não tem mais condição. Chegou o momento de vazar. Vazar. Em seguida vem o Rafael. Muita gente fala, mas o Rafael não teve culpa. Teve. Aquela saída dele foi ridícula. Se ele está um pouquinho melhor colocado na hora do cruzamento, ele pega a bola, ele não precisava nem socar. Foi ridícula a maneira como ele rebateu, e ainda para o meio da área. E o que muitos canais de amigos meus falam, que eu às vezes não concordo, mas sou obrigado a dar a mão à palmatória, o Rafael é no máximo um goleiro nota 6. Ele não é goleiro para garantir resultado. Infelizmente. Falado tudo isso, tem ainda os outros detalhes. A gente não tem os laterais que preste. Por exemplo, na hora do gol do São Paulo, a torcida botou fogo no Morumbi, aquele clima, o Rafinha vai e me arruma aquela confusão. Tudo que o Botafogo queria para esfriar o jogo. Preciso dizer mais alguma coisa? A gente junta os laterais da direita e da esquerda, não dá um. Não dá um. E aí, de quem que é a culpa? Volto a dizer, planejamento. A gente volta no primeiro tópico. Aí a gente já pensa, né? A gente pensa no jogo de domingo. Domingo a gente tem o rival de Itaquera lá em Brasília. Jogo que será em Brasília por culpa dessa diretoria, que nessa gestão caça-níquel marcou uma série de shows para o Morumbis. E com isso o São Paulo não vai poder jogar nem domingo e nem no outro domingo no jogo contra o Vasco. Não esse domingo próximo, depois São Paulo pega o Corinthians, depois pega o Cuiabá fora e depois se jogaria com o Vasco no Morumbi. Não será no Morumbi, será também em Brasília. Por quê? Gestão caça-níquel do Casares. São Paulo corre o risco de nem classificar para a Libertadores por conta dessa gestão, por conta desse
mau planejamento. E aí eu pergunto para vocês, deixo a pergunta no ar. Se perder domingo, Zubeldia cai? Porque o Casares já disse que ele está satisfeito com o Zubeldia, que ele não pensa em demitir o Zubeldia. Eu até concordo com ele nesse quesito. Mas a gente sabe também que a mente de um dirigente ela vai de acordo com o humor da torcida. Se perder domingo, que a torcida vai ficar pé da vida, ele vai manter essa posição? Deixo a pergunta no ar para vocês. Outro detalhe também que me irrita muito é em relação àquele planejamento financeiro. No planejamento financeiro estava que o São Paulo tinha que chegar à final do Paulistão. Não chegou. A gente sabe como foi aquela vergonha contra o Novo Horizontino. No planejamento estava que o São Paulo tinha que chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Chegou. E foi eliminado de forma vexatória. Estava lá no planejamento que o São Paulo tinha que chegar nas quartas de final da Libertadores. Chegou, mas foi eliminado também de forma vexatória. E tá lá que o São Paulo precisa chegar em sexto no Brasileiro. Gostaria de lembrar que se o São Paulo chegar em sexto no Brasileiro e o campeão brasileiro não for o campeão da Libertadores, ou o campeão da Libertadores não, se o campeão da Libertadores não estiver na frente do São Paulo, ele não se classifica para a fase de grupos. Que porra de planejamento é esse? Fala para mim. Até quando a gente vai, né, o São Paulo vai se contentar em ser apenas coadjuvante? Até quando? Até quando você vai fazer um planejamento, montar times modestos e medíocres e se contentar em ser protagonista? São Paulo é tricampeão do mundo. Você, torcedor, você já parou para pensar que você torce para o único time no Brasil que é tricampeão do mundo? Você já parou para pensar? E essa diretoria que está aí se contenta em ser protagonista. Então, seja honesto com a torcida. Chega e fala assim, ó, nos próximos 10 anos a gente não vai ganhar nada. A gente só vai arrumar a casa, vai botar a casa em ordem, vai zerar essa dívida. Faz como o Flamengo fez. Por 10 anos não prometeu nada para o torcedor. E hoje colhe os frutos. Não, mas o São Paulo, o que o São Paulo faz? O que essa diretoria faz? Fica na tática do morde e assopra, morde e assopra, morde e assopra. Por mais que o Daniel Alves não tenha sido um escândalo dessa gestão, mas já começou ali. Contratou um cara que São Paulo não tinha como pagar. Aí o Casares repetiu com o Rames Rodrigues. A gente não pode se esquecer que o São Paulo hoje tem, né, desde que o Casares assumiu em 2020, São Paulo contratou 60 jogadores, daí para mais. Quem vingou? Quem é que está aí? Fala para mim. Quanto dinheiro foi desperdiçado? Mal investido. Cotia já não revela mais ninguém. E quando revela, o jogador é vendido antes de chegar no time principal. E até quando a gente vai ficar assim? Até quando a gente vai ser alvo de chacota? O time de Itaquera lá
Os caras estão devendo 2 bilhões, é a dívida dos caras. Estão ameaçados de rebaixamento. E estão na semifinal das 2 competições que eles estão disputando. Por quê? Porque de alguma forma, se com calote, sem calote, mas de alguma forma, eles tiveram criatividade e contrataram. Mas contrataram jogadores que chegam e resolvem. Não chega para compor elenco. Jogador para compor elenco, a gente já está cheio. Já está cheio. No jogo de ontem mesmo, Zubeldia precisando mudar o panorama do time, ele olha para trás para o banco, tem quem no banco? Nestor? André Silva? É sério? Eric? Michel Araújo? São esses os jogadores que a gente tem no banco, no elenco. Vai mudar o panorama de uma partida como dessa forma? Por isso eu falo, na minha opinião, o Zubeldia é o menos culpado aí. Ele erra, como todo treinador erra. Não existe treinador 100%. Não existe. Mas para mim, ele é o que menos tem culpa. Ele faz o omelete de acordo com o que ele tem, com os ovos, com os ingredientes que ele tem. Não dá para ele fazer um omeletão encorpado, bonito, gostoso, se ele só tem ovo e sal. É isso. Vou ficando por aqui, muito puto da vida, muito chateado. Tá bom? E domingo tem os gambá. Vou ficando por aqui, lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.